Hoje de manhã eu estava fazendo minha leitura matinal do livro As Armas da Persuasão e eu cheguei no capítulo que fala de autoridade. E eu queria trazer um pouco sobre o que eu aprendi com esse capítulo, porque quando a gente fala do gatilho da autoridade, né, isso é algo muito presente no nosso mercado digital. Então a gente sempre está falando, não, você tem que ser uma autoridade. Não, porque o gatilho mental da autoridade, você tem que ser um especialista. E ele traz várias coisas no livro aqui, né? Que são bastante interessantes e que explicam bastante aqui como que não só a gente pode usar esse gatilho da autoridade para crescer no digital e vender mais, mas também como que a gente pode ser mais intencional com isso. Ele traz coisas bem específicas aqui que geram no outro, geram no ser humano essa percepção de autoridade. E a autoridade, na verdade, quando a gente fala do gatilho da autoridade, né, é basicamente o seguinte: as pessoas tendem, o ser humano como um todo, ele tende a se submeter à autoridade. Fazer o que a autoridade manda sem pensar e questionar. E isso é bom para o funcionamento do mundo, né? Se o governo fala, olha, existe essa lei, não pode fazer isso, você aceita, porque isso é autoridade. Se chega um policial na sua frente e fala, olha, você não pode fazer isso, você provavelmente vai aceitar, porque ele é uma autoridade. Só que existem exceções gritantes e que acontecem porque a gente está reagindo e não raciocinando. E, cara, ele dá um exemplo maravilhoso, ele dá o exemplo de uma enfermeira, né? O médico tem muita autoridade sobre toda a equipe de saúde do hospital, só que a enfermeira, ela tem conhecimento técnico também, né? Então, olha que louco, eles fizeram um experimento de uma enfermeira que recebia uma ligação, que já era uma quebra de protocolo do hospital, dizendo, o pesquisador, né, falando, olha, aqui é o doutor fulano de tal, pega o tal remédio e coloca, vamos botar aí, vai, dá 3 gramas de dipirona para fulana de tal. E, cara, só que assim, digamos que a dose máxima de dipirona fosse 1,5 grama, 1,5. O cara receitou o dobro. E a enfermeira, ela sabe que é o dobro. Só que era o doutor fulano de tal que mandou. Ela vai lá e faz. 95% das enfermeiras executaram a ordem que elas receberam por telefone. E por quê? Em nenhum momento elas pararam para questionar. Nossa, mas isso faz sentido? Essa pessoa precisa de 3 gramas de dipirona? Eu não sou médico, eu nem sei se 3 gramas de dipirona faz sentido, né? Mas enfim, é só o exemplo aqui. E elas não questionaram, elas só reagiram à ordem de uma autoridade. Ou seja, quando você tem autoridade, você manda, as pessoas obedecem. É assim que funciona, né? Com o governo, com a polícia, com os nossos pais. E isso tem algumas consequências ruins. Esse exemplo da saúde, tipo, cara, a enfermeira sabe a dose máxima de dipirona, mas ela só não parou para pensar. Então ela pode ter matado ali a pessoa por causa de uma orientação errada do médico. Isso é muito comum também nas cirurgias, né? As cirurgias de alta tensão, a gente vê muito isso em seriado, né? O médico toma uma decisão que não é a melhor, mas a galera segue. Ou então chega o estagiário que dá... É um maluco que nossa, não, o doutor tá errado e tal. Por quê? Ele conseguiu sair desse gatilho da autoridade, né? Mas é muito louco como que o simples fato de ter ali uma autoridade percebida faz com que as pessoas se submetam sem pensar. Essa é a grande questão do que a gente chama do gatilho de autoridade. Essa submissão, ela é uma mera reação, não tem um raciocínio envolvido. Então a autoridade falou, você faz, acabou, não tem... E isso normalmente, né, como eu já expliquei, para o funcionamento da nossa sociedade, é o que faz a gente funcionar. E aí ele traz, então, né, que existem 3 tipos de símbolo de autoridade. O primeiro é o título. É o médico, é o especialista, é o juiz, é a polícia, né, o cara é policial. Então, tem vários títulos que trazem consigo a sensação de que, nossa, esse cara sabe do que está falando, então, né? Então, só o fato, por exemplo, né, de você usar a frase um especialista disse isso, já aumenta a credibilidade da frase, né? Porque as pessoas nem todas vão questionar o especialista. E aí ele traz também, quando ele fala do título, que existe uma associação de tamanho e de status. Ou seja, ele traz a história que, cara, políticos, depois que eles são eleitos, as pessoas acham ele mais altos. Então, tipo assim, ele tinha 1,65 e as pessoas percebiam ele dessa maneira, assim. E aí, depois que ele é eleito, ele tem o status do cargo, as pessoas acham, nossa, não, achei que ele era mais alto e tal. Isso explica bastante coisa, né? A autoridade tem muito a ver com essa questão
de cima para baixo é comum, por exemplo, em evento presencial. Perceba isso nos eventos presenciais de marketing que você vai. No início do evento, na primeira manhã do evento, o especialista nunca desce no palco. É muito comum que no segundo dia ele ande no meio do público para gerar aquele sentimento de que ele é um de nós, né? Mas no início, na abertura do evento, ele nunca desce. Por quê? Porque ele está acima, o palco é alto, né? Mesmo quando o palco não é alto, ele gera esse sentimento nas pessoas, né? Então, pessoas em posições de autoridade são percebidas como mais altas. Essa questão do tamanho, né? Tem a questão da natureza também. Os animais, quando eles estão querendo disputar território, nossa, eles começam a crescer para cima do outro. Por que não? Se o cara é maior, ele é mais forte. Então isso é natural. Existe uma associação de status e de tamanho. Isso inclusive explica muito, né? Eu já fui encontrar alguns clientes presencialmente e ambos falávamos, nossa, achei que você era mais alto e tal. Algo assim, né? Então mostra como também a gente, para o assunto específico, enxerga o outro como autoridade. E aí, voltando aos animais lá, né? A questão isso pode ser falsificado. Às vezes você só se abre a asa aqui, né, para parecer maior, e isso já gera no outro o sentimento de que você é maior de fato. Todos esses tipos de símbolo aqui, né, eles são muito falsificáveis. Então eu posso falar para você que eu sou médico, falar, o doutor fulano de tal, médico do cardiologista, falou que fumar 1 cigarro por dia não tem tanto problema assim. As pessoas tendem a acreditar nessas afirmações porque simplesmente foi o doutor que disse, né? Mas o título pode muito bem ser falsificado. Aí o segundo tipo de símbolo é as roupas, os trajes. E aqui, né, tem vários tipos. Tem os uniformes, o uniforme da polícia, tem o jaleco do médico, que já evoca essa autoridade do médico. Tem o terno para pessoas de negócio, né? Pessoas do mercado financeiro. O cara que anda de terno, você já percebe que ele tem um status maior ali na corporação. E tem o terceiro tipo, que são os paramentos, são as joias, os carros, né? Só que, como eu falei, todos esses sinais de poder, eles são falsificáveis. E aí a gente entra então, né, aqui para o nosso mercado digital, que todo mundo se chama de especialista, todo mundo bota um terno e fala que é mentor high ticket, todo mundo bota um relógio caro no braço para mostrar que tem sucesso, anda de carrão. E o mais louco cara, isso funciona. A grande questão é que no digital isso foi ficando tão batido, o nosso mercado está amadurecendo. O nosso mercado consumidor de educação no digital, os nossos clientes estão ficando mais maduros. Então eles não caem com tanta facilidade, né? Em 2020, bastava você alugar uma Porsche que você ia fazer um lançamento milionário, ainda mais se você falasse de day trade, por exemplo, entendeu? Então era muito comum, né? Ainda existe essa bolha do digital, que é essa bolha mais antiética enfim, essa bolha mais antiética, que simplesmente mostra as coisas parecem ser o que não são para vender mais e então conseguirem bancar o que eles pareciam antes, né? É aquela história, né? O vendedor de curso que vendeu o curso de como vender curso e que ficou rico vendendo esse curso. Aí é complicado, né? Tá, beleza. Se todos esses sinais de poder, eles são falsificáveis, a gente tem que ficar bastante atento a essa coisa, né? Então, tem que questionar o que o médico fala. Eu inclusive, eu sou esse paciente chato, assim, né? Não, tá, mas por quê? Por quê? Explica. Aí quando ele dá uma explicação lógica que eu aceito, aí beleza, né? Aí eu sigo a ordem. Mas teve várias vezes que eu me enchi tanto o saco do médico ali que eu vi que ele ficava impaciente também, né? Eu sou médico, já falei, você faz. Ué, cara, minha vida depende disso, né? Dependendo ali da questão. Beleza, então se todos são falsificáveis, a gente precisa ficar atento e precisa se defender disso. Como que a gente se defende, então? Removendo o elemento surpresa. E remover o elemento surpresa é você reconhecer que a autoridade atua dessa forma, né? A partir da leitura do livro e essa intencionalidade de, caraca, a autoridade atua assim sobre a gente, né? Você já aumenta a sua capacidade de reconhecer quando as instruções devem ou não ser seguidas. E a defesa, ele fala, né, que a defesa é fazer duas perguntas. A primeira, de novo, né?
A defesa é uma forma de sair daquele piloto automático. Porque, como eu falei, a submissão à autoridade é você agir sem pensar. Você está reagindo e não raciocinando. É o termo que ele usa lá, né? Então, as perguntas, a partir do momento que você tem consciência de como que esse gatilho da autoridade funciona, você já fica mais presente para isso e você começa a questionar. Da mesma forma como eu questiono os meus médicos, né? Primeira pergunta, então, né? A defesa é você se fazer duas perguntas. Essa autoridade é mesmo um especialista? Esse cara sabe o que ele está falando? Ele é médico? Ele é formado onde? Né? Qual experiência com casos como o meu ele tem? Ele tem bastante experiência? Eu, por exemplo, eu tenho um problema de joelho. Eu marquei 5 ortopedistas. Alguns especialistas de joelho, outros não. Cada um falava uma coisa. Só que um dos primeiros, ele tinha dado o argumento mais forte, que eu pesquisei, que isso, e eu sabia que aquele cara estava certo. Ou seja, ao saber que aquele cara estava certo, quando os outros falavam algo que contrariava essa coisa que estava certa, eu já sabia que, esse cara é um Zé Ruela, esse cara não vai conseguir me tratar, porque ele não entendeu o problema. Então era muito engraçado, né? É interessante você só é um bom conselho ouvir opiniões diferentes se você sabe julgar o que é certo e o que é errado, né? Senão você fica confuso. Pô, mas um falou para eu parar de fazer exercício, o outro falou para eu fazer. Um falou que alongamento resolve, o outro falou que se eu fizer musculação, minha lesão vai piorar. Eu vou ouvir quem? Você precisa ter isso, né? Então, essa autoridade é mesmo um especialista? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, e para o nosso mercado digital aqui ela é ainda mais importante, eu tenho certeza que esse especialista é honesto. E aí ele traz, eu coloquei aqui vários pormenores disso. Esse cara tem algo a ganhar de mim? Ele tem um conflito de interesse? O que ele vai ganhar com o conselho que ele está me dando? Então, muitas vezes, né, isso foi uma onda que rolou mesmo, né, a galera que ensinava você a ser afiliado de curso, só que recomendava que você vendesse o próprio curso ali, né? Então eu tenho um curso que eu te ensino a vender curso e eu te dou o link do meu curso para você vender. Isso aconteceu muito ali, né, um pouco antes da pandemia e tal. Não sei se isso ainda acontece hoje, né? Eu tô muito fora dessa bolha pior do digital, digamos assim. Mas é você avaliar, cara, esse cara aí, ele é honesto? Ele tem algo a ganhar de mim? É por isso que, por exemplo, a gente tem que questionar o médico que tem o remédio no consultório e às vezes ele te recomenda aquele remédio ali. Normalmente isso é uma parceria e tal, e que, cara, ele tem um certo, sim, conflito de interesse. E aí você começa a ficar, não, mas esse cara tá me recomendando o remédio porque ele ganha ou porque é o melhor pra mim? Meu pai, por exemplo, é extremamente resistente com isso, né? Qualquer coisa que uma nutricionista orienta, por exemplo, você precisa do suplemento tal. Ih, isso aí é porque ela tem parceria. Pode até ser, né? Mas também pode ser verdade. Então você precisa avaliar a credibilidade daquele profissional em específico, ou daquele especialista, né? Para você conseguir julgar com mais qualidade. E aí ele traz também uma tática que ele chama de tática do aumento da confiança. Basicamente é o seguinte, se você... Ele conta a história de entrevista de emprego. Os candidatos que, ao falarem as suas qualidades, colocavam um defeito no meio, eles passavam mais nas entrevistas. Por quê? Porque se ele disse algo que prejudica ele mesmo, ele é visto como mais honesto, como mais... Você dá mais credibilidade. Você dá mais credibilidade para ele, você confia mais no que ele fala. Você tende a achar que o que ele fala é verdade, porque ele colocou na mesa uma situação que podia prejudicar ele. Ou seja, tomar o lado do outro numa posição que te prejudica um pouco, coloca o interesse dele acima do seu, te gera credibilidade, percepção de honestidade, de confiança. Ou seja, quando você está fazendo uma reunião de vendas ali do seu high ticket, você falar para o seu cliente não comprar, aumenta a sua credibilidade de verdade, se for genuíno ali, né? Você fala, olha, você não está no momento de comprar, a gente tem esse passo menor, tem o curso gravado, isso, aquilo, que é mais adequado para o seu momento. E isso, na verdade, mostra, né, que colocar o interesse do nosso cliente acima do nosso, na verdade, é a melhor forma de ser egoísta e colocar o nosso interesse acima de tudo.
Por quê? Porque se você só está interessado em vender, você vai gerar esse conflito no cliente de, não, mas esse cara só está querendo me vender? Agora, se você toma o lado dele, aconselha sobre o que é de fato melhor para ele, e inclusive quando o que é melhor para ele te prejudica, cara, aí esse cara vai confiar muito em você e, por consequência, a chance dele comprar de você aumenta muito, né? Isso já aconteceu muito comigo. Quando eu ainda vendia, né, contratos de tráfego pago, contratos altos e tal, muitas vezes eu recebia leads que não estavam no momento de contratar a minha empresa. E aí a minha resposta era, olha, você não está no momento, o nosso time é caro demais para você, cresce um pouco mais, depois volta a falar comigo e tal, não tenho nada para te vender, cara, só segue esse caminho, faz isso que você vai conseguir ter resultado. Era muito comum que essas pessoas me indicassem, voltassem depois. Por quê? Porque eu coloquei o interesse delas acima do meu. Eu perdi uma venda de um contrato. E às vezes a pessoa estava até querendo, entendeu? Isso que é o mais louco. Então, você negar e você colocar o interesse do cliente acima do seu, te traz tantas regalias que, na minha visão, é o melhor jeito de colocar o seu interesse no centro, né? Eu sempre conduzi o meu negócio assim, colocando o cliente no centro, não porque é uma postura de doação, mas porque é uma postura de entender que esse também é o melhor para mim. Mas é também um marketing, uma condução de negócio baseada na verdade no que é melhor do que o outro. Para o outro, desculpa. Melhor para o outro. E isso faz... isso tem muito mais impacto na vida dos nossos clientes, né? Mas ele traz um exemplo muito bom, cara, que eu quero dar contar essa história, que ele traz o exemplo de um garçom, que era o melhor garçom da casa, que mais recebia gorjeta. E aí ele fala, cara, esse garçom, além dele ter contas maiores, ou seja, as pessoas gastam mais com ele, a gorjeta costuma ser lá nos Estados Unidos, né? A gorjeta costuma ser uma porcentagem da conta. Ou seja, tem duas formas de um garçom lá ganhar mais. Ele aumentar o tamanho da conta, mas também aumentar a porcentagem da gorjeta. Então, se o padrão é dar 20% de gorjeta, se ele aumenta o tamanho da conta, ele vai ganhar mais dinheiro. Mas se, além disso, ele ainda faz o cara dar 25% de gorjeta, porque o atendimento foi muito bom, cara, ele vai ganhar muita grana. Agora, olha o que o cara fazia. E aí essa é a tática do aumento da confiança, né? Uma história que exemplifica isso, que demonstra. O garçom chegava na mesa e tal, simpático, e aí a galera fazia o pedido de um prato. Aí ele virava assim, olhava para trás, via se o gerente estava perto, aí ele inclinava e falava baixinho assim, olha, esse prato não está muito bom hoje, o que eu recomendo é esse outro prato. Só que esse outro prato que ele recomenda é mais barato do que o pedido original do cliente. Ou seja, o cliente olha e fala, pô, esse cara sabe do que ele está falando. Ele está me recomendando um prato mais barato, o que é ruim para o restaurante e para ele. E ele ainda sabe os pratos que estão bons e ruins. Então, pô, eu posso confiar nele. E aí, cara, o simples ato dele usar essa tática de, o prato que eu recomendo é esse, e ser um prato mais barato, fazia que, na prática, as pessoas ouviam as recomendações dele, e aí acabavam pedindo pratos mais caros depois, e isso também ia para como essa relação de confiança já tinha sido estabelecida, ele chegava lá e na hora de oferecer o vinho, quando chegava o prato, galera, eu posso recomendar um bom vinho para vocês? E nós todos felizões, né? Porque eles ficam satisfeitos, esse é o ponto, né? Por causa da credibilidade, eles ficaram satisfeitos com a escolha dos pratos. Só que na hora de recomendar o vinho, ele recomenda os mais caros. E a galera aceita. E aí chega na hora lá da sobremesa, todo mundo feliz porque o vinho era bom e tal, pede a sobremesa. E aí ele mostra também, cara, o casal, por exemplo, que pediria uma sobremesa conjunta, ele diz que, cara, tem duas sobremesas muito boas e recomenda que eles peçam as duas para provar das duas e tal. E ele conseguia, então, fazer com que os clientes pedissem pratos mais caros, pedissem vinhos mais caros e pedissem sobremesa, mesmo, ou pedissem mais sobremesas, ou pedissem sobremesas quando eles não pretendiam, né? Tipo, você não queria a sobremesa, mas acabou pedindo ali porque ele recomendou e tudo mais.
Isso na prática fazia com que esse garçom aumentasse o tamanho da conta e ainda aumentava a satisfação do cliente e, portanto, a porcentagem da gorjeta. Então, digamos que antes seria uma conta de $100 e uma gorjeta de 20%, além da conta ser 150, a gorjeta foi 25%. Então, assim, esse cara era gênio, mas o artifício que ele usou, né, foi essa tática do aumento da confiança. Ele colocou, demonstrou pro cliente ali do restaurante que a satisfação dele, o interesse dele, do cliente, estava acima do lucro do restaurante, acima da gorjeta e tal. E isso, na prática, né, foi a melhor forma que ele conseguiu para ficar semanas a semanas com uma renda acima da média de todos os outros garçons. E isso, né, foi basicamente um estudo de observação. O psicólogo foi lá para observar o restaurante e tudo mais, e tinha esse cara que ganhava mais, e ele conta essa história, né? Então, assim, reflita como que hoje no teu negócio, no teu conteúdo, nos seus processos de venda, nos seus eventos presenciais, nas suas reuniões de venda 1 a 1, como que você pode usar isso, né, de usar essa tática do aumento da confiança. Como que você pode colocar o interesse do seu cliente acima do seu para, inclusive, gerar além dessa relação de confiança, esse gatilho da autoridade. Vá para o lado de aumentar a confiança dos seus clientes em você e não para o lado de falar, eu sou o especialista tal, que já faturou tanto, nossa, aí eu uso terno, eu sou high ticket, e anda de relógio, anda de Porsche. Isso vai funcionar. Só que na minha visão, né, eu até tenho um mentor, o Vitor Damasio, ele fala, cara, na minha visão, sim, ele conta que comprou um Rolex e que começou a vender mais depois do Rolex. Mas ele mesmo fala, esse cara que está comprando por causa desse gatilho, ele é um cliente um pouquinho pior do que o outro. Porque uma pessoa lógica não daria credibilidade a só essas coisas. Tipo assim, eu não vou comprar de você por causa do relógio. Mas isso acontece. O ser humano trabalha assim, né? Então, eu quero que você reflita aí, cara, como que você pode colocar o interesse do seu cliente acima em tudo que você faz, em tudo. No conteúdo, pensa nele primeiro. E mesmo que isso signifique um prejuízo de curto prazo para você. Mas por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque no final das contas isso vai ser muito melhor para você. Então, na minha visão, faz muito mais sentido você, ao invés de ficar gerando esses títulos, usando as roupas, esses paramentos, joia, carrão e tal, faz muito mais sentido você basear a sua autoridade numa relação de confiança que é provada e provada por várias ações que você tem com o seu cliente. É isso. Tchau!